eles teriam um futuro de paz. Então o que exige de nós, enquanto nós estivermos no deserto, quando estivermos passando por provação, é buscar a presença do Senhor. E o Senhor disse para ele nesse mesmo texto: buscai e me achareis, quando buscarem de todo o coração. Então nós temos que buscar o Senhor neste momento e continuar sendo fiel ao Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, porque cada gesto de obediência nós estamos aproximando, irmãos, do momento do futuro de paz que o Senhor tem preparado para nós. É por isso que muitas pessoas desistem, por isso que muitas pessoas voltam atrás, porque muitas vezes, irmãos, para o futuro de paz acontecer na nossa vida, para nós termos vitória, não é uma coisa mágica, ela é demorada, ela custa, ela leva tempo, ela leva anos, mas o Senhor tem promessa para você, aleluia. Talvez você que está aqui nesta manhã e está numa luta, está numa prova tremenda, mas o Senhor tem pensamento de paz para você. Vai passar essa luta, vai passar essa dificuldade, vai passar esse momento, aleluia, e Deus vai abrir o céu e vai te abençoar, amém? Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor. Pode ser, irmãos. Bom dia, tudo bem? Você pode fechar os seus olhos? Nós continuaremos cantando e orando ao Senhor e buscando ao Senhor. Deus, como é grande os teus feitos em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem proporcionado para nós, pelas verdades que o Senhor tem imprimido no nosso coração, tem impresso no nosso coração. Nessa manhã, Deus, nós cantamos a Ti, não pelos favores ou por tudo que está passando, mas por quem o Senhor é. Nós levantamos a nossa voz e cantamos a Ti essa manhã. Aleluia! Oh, oh, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Você pode cantar o Senhor? Vamos cantar, vamos lá. Grande é o Senhor que nós temos a vitória. Isso. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos Agora levante a voz, vamos cantar. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós vamos iniciar a canção novamente, nós vamos cantar. Aleluia, grande é o Senhor. Grande, aleluia, é o Senhor e muito digno de louvor. Cante a Ele, exalte o nome do Senhor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Aleluia. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois ó, tu és o Deus sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Porque não há outro Deus, não há outro que nossa boca confesse, não há outro que os nossos joelhos se dobrem, não há outro, Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Somente ao Senhor é adorado aqui essa manhã. Jesus, nós te exaltamos. Glória ao teu nome, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Tudo se prostra e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade,
ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Senhor, nós te bendizemos, te exaltamos. Grandes são as tuas promessas para nós, grandes são as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Pai. Nós te louvamos e entregamos esse louvor nas tuas mãos essa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, irmão, fique em paz, em nome de Jesus. Bom dia, na graça e na paz do Senhor. Sejam bem-vindos à casa do Senhor nesse domingo. Muito bom estar aqui. É bom reunirmos-nos na presença do Senhor, diante das lutas e das bênçãos da vida. Nós temos esses momentos maravilhosos juntos para colocarmos a nossa vida diante de Deus, para aprumarmos a nossa vida diante do altar do Senhor. Quero aqui passar aos irmãos a nossa agenda semanal. Hoje nós temos 2 cultos, esse aqui às 9h30 da manhã e depois às 7 horas da noite. Nosso culto de celebração também hoje ainda, mais um culto. Amanhã nós temos a nossa reunião do projeto Vida Abundante, é um projeto relacionado à vida financeira. Todas as segundas-feiras às 7 horas da noite, 19 horas. Uma reunião rápida, maravilhosa, com um coffee break aqui, um momento especial de testemunho, de reflexão e de oração pela vida financeira. Terça-feira temos a tarde da bênção, começando às 3 da tarde, das 3 às 4h30 da tarde. E também na quarta-feira nós temos a nossa reunião, um culto chamado Noite do Pacto com Jesus. Sempre um culto muito gostoso e abençoado e abençoador. Quinta-feira nós temos as nossas reuniões nos lares, nossas células, sempre reuniões muito legais. Temos dezenas de células espalhadas por toda a cidade. E você está convidado a frequentar uma delas. Então, é muito bom. Reuniões pequenas, com grupos até 15, 20 pessoas, mais ou menos um pouquinho, mas está uma bênção. Participe de uma célula, uma reunião onde você pode falar e ouvir ao mesmo tempo, compartilhar suas lutas, suas dificuldades e compartilhar também as suas ideias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira nós temos a vigília, começando às 23 horas, é tempo de oração, e inclusive eu quero anunciar aqui, na semana que vem, amanhã, segunda-feira, nós estamos começando uma campanha de oração, começando às 11 horas da noite, sempre das 11 à meia-noite, nós vamos ter oração por 21 dias. Então o nosso tema vai ser Vença a crise buscando avivamento espiritual. Vivemos um tempo de crise, né, das mais variadas, inclusive a financeira no nosso país. Vamos buscar a Deus. Entendemos que devemos orar, e especialmente orarmos comunitariamente. Orarmos juntos, orarmos em comunidade. Então, nós tivemos aqui, sexta e sábado, um maravilhoso congresso sobre intercessão. Foi uma bênção, bastante gente participando. E nós estamos, então, determinados. Segunda-feira, amanhã, às 11 da noite, a igreja vai estar aberta para você vir. E nós vamos orar por 21 dias. Oração das 11 à meia-noite, pelo menos das 11 à meia-noite,
Venha participar. Vença a crise, buscando avivamento espiritual. Deus pode, Deus tudo pode. Eu não sei o que Ele vai fazer com você ou comigo, mas eu sei que Ele pode fazer coisas grandes na nossa vida. Vamos orar. Talvez você não possa vir, não pode vir todos os dias. Não tem como vir todos os dias, né, nesses 21 dias. Mas você pode vir 1, 2, 3 dias por semana, ou até mais, ou menos. Mas venha orar. Está precisando? Venha orar. Vamos orar juntos. Vamos buscar a presença de Deus. É o que nós podemos fazer nesse momento para glorificar a Deus e estabilizarmos a nossa vida na presença do Senhor. Então, vença a crise buscando avivamento espiritual. Começa nesta segunda-feira, às 11 horas da noite. Glória a Deus. Eu quero convidar você para nós abrirmos a Bíblia para uma rápida reflexão. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Aleluia. Versículo 38. Dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Graças a Deus. Esse texto é um texto interessante, onde Jesus está trabalhando a ideia do juízo, trabalhando o relacionamento, trabalhando nossa relação, a verdade, a vida do ser humano é de relacionamento com o próximo e com Deus, e nós precisamos trabalhar essas questões. Mas ele traz uma ideia que está em toda a Bíblia, que é a ideia da doação. A ideia de nós estarmos abertos para colaborar, para nos dar, para nos entregar. E ninguém pode ser abençoado em Deus e por Deus de forma plena, se não aprender esse tipo de coisa, ou esse princípio que a Bíblia estabelece. Sabe que a Bíblia trabalha com princípios. E os princípios bíblicos, eles precisam afetar a nossa moral, isto é, a nossa prática. Então ele está trabalhando a ideia de que nós devemos aprender a doar, a dar. E ele diz, dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Vos medirão também. Então assim a gente deve fazer nos relacionamentos. Devemos ser solícitos, solidários, perdoadores, né? Pessoas que têm no coração o amor de Deus, capaz de fazer o que Jesus fez, se doar. Porque a igreja cristã existe, a igreja de Jesus Cristo existe porque Jesus um dia se doou. Deus deu o seu Filho único para morrer na cruz, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida cristã é sobretudo uma vida de entrega, renúncia, doação. E também na vida financeira. É muito difícil, não é fácil aprender a dar, especialmente no tempo de crise, onde a gente tem muitas preocupações, muitas vezes muito mais obrigações do que condições. Mas é assim que a Bíblia nos ensina, que nós devemos dar. Então é tempo de dizimar, é tempo de ofertar, é tempo de aprender a sermos generosos. Eu quero convidar você para fazer aquilo que provavelmente você já veio preparado, entregar a sua oferta, o seu dízimo na casa do Senhor. Eu quero convidá-lo a se colocar em pé para que possamos fazer isso juntos. Nós vamos orar, vamos cantar uma canção e vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Aleluia. Vou repetir o texto do Senhor Jesus. Dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Glória a Deus.
Eu quero gozar da generosidade de Deus. E você? Amém? Nós precisamos da generosidade do Senhor para conosco. Sabemos que Deus é bom. Deus responde à nossa atitude de doação. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de estar na Tua casa nesta manhã. Obrigado, Deus, por estas vidas preciosas que o Senhor traz aqui, movidas pelo Espírito Santo para este culto nesta manhã. Deus, vivemos dias difíceis, ó Pai. Dias em que, quando olhamos para o óbvio, para o lógico, Senhor, nós queremos receber, nós precisamos receber. Temos muitas necessidades. Ó Deus, mas nos rendemos à Tua palavra que nos ensina a nos doar, Senhor. Mesmo na crise, Senhor, mesmo na dificuldade, o Senhor nos ensina que sejamos generosos, que sejamos solícitos, solidários. Deus eterno, nos ensine, ó Pai, a viver a vida cristã na perspectiva do dar, na perspectiva do se entregar, do renunciar, do abnegar. Eu oro pelos Teus filhos, ó Pai, que trouxeram hoje seus dízimos e suas ofertas à casa do Senhor. Conceda-lhes graça, Senhor, para que sejam cumpridores dos princípios da Tua palavra, que sejam verdadeiros semeadores, plantadores, e certamente colherão, Pai. Abençoe, Senhor, cada um que está aqui nesta manhã, para que possamos juntos compreender e praticar os princípios de Tua palavra. Oramos com fé, Senhor, rogando a Deus que abra os céus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a igreja, sobre as finanças de todos nós, porque nós precisamos, Pai, do Teu amor, do Teu agir nesta área também, Senhor. Nós rogamos por um milagre de Deus, ou por milagres de Deus, por portas abertas de Deus, por sabedoria de Deus, nesse tempo, Senhor. Sabemos, ó Deus, que existe sempre o tempo das vacas gordas e das vacas magras. Tanto no tempo das vacas gordas, como no tempo das vacas magras, precisamos servir-te com alegria, com submissão, Senhor. Oramos com fé, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Você pode cantar e ao mesmo tempo trazer o seu dízimo e oferta. Me chamaste pelo nome, me provaste amor eterno. As batidas do Teu coração são todas por mim. Dissestes: nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para junto a mim ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, ceiar contigo e sempre aí ficar no Teu coração. Um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasga o véu. E sou a porta, deixa-me entrar, ceiar contigo e sempre aí ficar no Teu coração. Um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em sua vida.
Apenas mais um recado para as mulheres. Sábado que vem, às 16 horas, em um encontro aqui da Rede de Mulheres, ok? Então, sábado, às 16 horas, 4 horas da tarde, um encontro com todas as mulheres. Você pode estar vindo, mulher, e trazer alguém também, um momento de comunhão, de ouvir a palavra e da graça de Deus sobre a vida de vocês, ok? Vamos lá, livro do profeta Joel, primeiro capítulo. Livro do profeta Joel, primeiro capítulo, primeiro verso. Joel fica depois dos grandes profetas, Daniel, Oséias, um pouquinho antes tem Ezequiel, e aí um livro de 3 capítulos, Joel 1, o verso 1, ok? Vamos ler até o verso 12. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes e ministros do Senhor estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a mercê do campo. Verso 12, preste atenção, o quadro que se estabeleceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também. E a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. E já não há alegria entre os filhos dos homens. Ok? Senhor, fala conosco nesta manhã. O Senhor pode nos transformar através da Tua palavra, que possamos ter clareza do que o Senhor está dizendo ao nosso coração e sermos transformados por Ti. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. O que está acontecendo dentro de Israel, do verso 1 ao verso 12, é que em uma semana eles estão festejando, celebrando, estão prósperos, está tudo indo muito bem. As coisas estão acontecendo de forma extraordinária. Mas de uma semana para outra tudo muda. Tudo para de acontecer. De uma maneira improvável, gafanhotos invadem a colheita, e o que um destrói, o outro vai destruindo logo depois. Eles vão acabando com todo o processo de produtivo que Israel estava vivendo. Então passa um gafanhoto que ele consome, deixa para trás, o outro vem, e esse processo se estabelece. E do dia para a noite eles estão chorando porque perderam tudo que possuíam.
Eles dormem celebrando as suas grandes conquistas e acordam olhando para a sua volta dizendo: está tudo acabado. E aí o profeta se levanta em meio a tudo isso. E a sua tentativa é explicar onde está Deus em meio a esse processo. Porque todas as vezes que Israel sofria algum tipo de reviravolta na sua vida religiosa, econômica e social, isso poderia acontecer, ou muitas vezes acontecia, através de outras nações. Mas agora está acontecendo por intermédio de uma praga que possivelmente é uma ação de Deus diante do seu povo. E Joel se levanta para dizer onde Deus está em meio a tudo isso. Porque onde está Deus diante do desastre? Diante da catástrofe? Quando os projetos não dão certo, a compreensão de Deus está em jogo. A gente começa a perguntar se vale a pena a gente expressar a nossa fé ou viver a nossa fé. Porque a nossa vida, a gente não admite essa ideia de um Deus que pode nos parar. E por intermédio de Deus, uma vida que está tudo bem à noite, quando amanhece, está tudo de pernas para o ar. As coisas não estão mais do jeito que a gente desejava. Quando a doença inesperada chega, quando a morte bate a nossa porta, atinge alguém da nossa família, e a gente começa a perguntar se Deus tem alguns preferidos, se Deus gosta mais de um ou de outro. A gente começa a questionar qual é o caminho de Deus, ou por que Deus fez isso com a gente. Muitas vezes já ouvi muitas pessoas dizendo: tanta gente ruim vivendo, e por que tanta gente boa está padecendo? Tanta gente fazendo coisa errada e está dando bem na vida, e eu que procuro levar uma vida onde as coisas estão andando corretamente, eu procuro viver de forma equilibrada, e eu percebo que as coisas não acontecem. Outros caminham para a direção que Deus pode estar se vingando, que há um desejo punitivo em Deus em relação às nossas vidas. Mas há sempre uma pergunta no ar, diante das catástrofes da vida, diante dos improváveis, diante de uma realidade onde a vide se seca, a figueira murcha, a romeira para de produzir, as árvores do campo se secam, e a nossa alegria vai embora. Quando esse é o quadro que se estabelece na nossa frente, a gente começa a perguntar onde Deus está. Eu gostaria nesta manhã de pensar onde Deus está diante disso. Depois eu gostaria de conversar com você qual o objetivo de Deus em produzir dor na nossa alma. E por fim, eu quero deixar uma mensagem de esperança que mesmo diante de uma realidade improvável, trágica, é sempre uma boa possibilidade, uma boa oportunidade para recomeçar. Então Deus estabelece 3 caminhos. O primeiro, Joel vai dizer onde Deus está nisso tudo. O segundo é qual o objetivo de Deus em acabar com a alegria de Israel. E o terceiro é a proclamação da esperança, dizendo: apesar de tudo isso, vocês podem voltar. As misericórdias do Senhor continuam estendidas sobre Israel e vocês podem retomar a história de vocês e viver o tempo da alegria que foi roubada. Em algumas vezes você vai ver no livro de Joel a palavra restituir. Ou seja, aquilo que foi roubado, tirado de vocês, pode ser experimentado novamente. Então, a primeira tentativa do livro é tentar nos explicar onde Deus está diante da calamidade. Eu acho que a gente tem esse problema de dar resposta para algumas realidades difíceis que enfrentamos. Porque somos influenciados por uma ideia
que Deus está sempre financiando os nossos projetos. Porque a gente pensa assim, a gente tem dificuldade de ver Deus em meio à adversidade. A gente olha para Deus sempre na perspectiva que Ele vai mudar a adversidade ou o problema, mas a gente nunca olha para Deus como um Deus que permitiu o cenário, que permitiu a realidade, porque sempre está no nosso coração que Deus está sobre nós como aquele que o tempo todo está financiando as nossas ações. Que o compromisso maior de Deus é com algo para fora da gente e não com a gente. Que Deus está sempre pronto para fazer alguma coisa que a gente deseja para além da gente, e não na alma, no coração, na vida da gente, nesse processo de cada vez mais nos tornar semelhantes a Jesus. Por isso que temos a dificuldade de ver Deus em meio à adversidade. A gente olha para Deus na perspectiva que Ele tem que nos arrancar da adversidade. Enquanto eu estou vendo um texto que está dizendo que esses gafanhotos entram de ponta a ponta na colheita, as árvores se secam, e Deus está olhando para tudo isso e está dizendo, eu estou deixando isso acontecer. Porque Deus não tem problema em nos parar. No Salmo 102, o salmista, no meio da sua vida, ele diz o seguinte, o Senhor me parou. O Senhor me bloqueou no meio da minha vida. Porque o maior compromisso de Deus, ou quem sabe o único compromisso de Deus, é com a nossa alma. Israel tem colheita, tem dinheiro em caixa, tem um futuro brilhante economicamente. A religião está ali cumprindo o seu papel sem relação com a vida dessas pessoas. Somente aquela coisa de estar ali, funcionando como um processo de disfarçar o que eles estão fazendo com a sua própria vida em relação a Deus. Mas eles estão perdendo a alma. Eles estão perdendo a chance de escrever uma história unicamente para Deus. Então Deus está na adversidade, porque tem caminhos que a gente escolhe que são caminhos de morte. E Deus, para nos salvar, Ele permite alguma coisa para nos parar. Enquanto a gente acha que Deus vai financiar, Deus está dizendo, eu estou parando com a sua vida. Porque eu preciso salvar você. Preciso recuperar sua alma. Eu estou em meio à adversidade porque eu me preocupo com você. E o cuidar de Deus não é doentio. O cuidar de Deus permite situações como essa. A gente tem uma concepção do cuidado doentia, que é sempre a ideia da preservação, da bolha, aquela coisa onde a gente é intocável, e Deus não. Deus diz, eu cuido, mas eu cuido saudavelmente. E o cuidado de Deus permite processos onde a gente não consegue entender, o caminho a gente não consegue perceber, mas o final produz alguma coisa significativa na nossa alma. A segunda coisa que eu vejo sobre esse processo de onde está Deus diante da nossa calamidade é que Joel nos mostra que o objetivo de Deus é sempre nos arrancar dos nossos erros. Ou seja, gafanhoto vem, destrói, as árvores secam, e Deus vai conduzindo a história, e você vai perceber no capítulo 2, o capítulo 3 que vem com a promessa, e Deus está escrevendo uma história onde o fim dela é arrancar Israel de um caminho de erro. Mesmo que isso custe
algo significativo para a história de Israel. Mesmo que Israel venha perder tudo, mas Deus escolheu o caminho de condução onde Israel será arrancada dos seus erros. A gente não tem noção dos nossos erros e dos caminhos equivocados que a gente escolhe. Do tipo de oração que a gente faz. A gente já orou muito na vida. De vez em quando eu fico lembrando das minhas orações. E eu agradeço a Deus porque Deus não respondeu todas as minhas orações. Porque até orando a gente ora de forma equivocada. O Espírito vai consertando a oração. E daí quando chega lá nos ouvidos de Jesus, ela está certa. Nos manda orar. Orar certo a gente nem sabe, a gente só ora. Espírito que tem a capacidade de corrigir os nossos erros no nosso português e chega tudo com a pontuação, com os acentos, com as vírgulas e com as frases corretas diante de Deus. Nossa capacidade de escolher caminhos errados na vida é muito grande. Provérbios vai nos falar que a gente escolhe caminhos que aparentemente são corretos, mas são caminhos que nos conduzem à morte. A gente escolhe pensando que está acertando. Não é com a intenção de errar, de fazer. Não, a gente vai escolhendo pensando que está tudo certo, mas o final não produz algo significativo para a nossa vida e Deus vem e permite a adversidade para nos arrancar dos nossos erros. E a terceira verdade que eu vejo nesse processo de encontrar Deus diante da calamidade é que Joel está nos dizendo que todos os dias, em todas as situações da vida, nós estamos lidando com Deus. Não existe esse processo que Deus está aqui e Deus não está ali, que a nossa relação com Deus se resume a esse espaço da nossa agenda no domingo, e a gente vai para a segunda-feira e a gente não está lidando com Deus na segunda. Quando a gente está em casa, a gente não está lidando com Deus. Quando a gente está fazendo as coisas para a vida, e na vida, a gente não está lidando. Joel está dizendo que tudo que a gente faz, em determinados momentos, todas as coisas, todas as nossas ações, estão diretamente ligadas a Deus. Estamos lidando com Deus sempre. Desde que a gente se lançou para Deus, num processo de um encontro transformador, todas as nossas ações partem do princípio que estamos lidando com Deus. Deve-se haver uma consciência que tudo que a gente faz, que a gente fala e as nossas ações nos remete diretamente a Ele. Em determinado momento, Israel está separando a sua vida, a sua colheita, os seus bens, o seu rendimento, a sua história da religião. E eles vão fazendo isso o tempo todo, mas aqui é evidente que isso está acontecendo. Aí vem Deus e acaba com tudo aquilo que está em volta da religião e dizendo: eu estou não dentro de um processo, de um templo, da casa de Deus, eu não estou ali. Eu quero que vocês entendam que cada semente que cai no solo é um processo onde, mesmo não tendo ligação com a religião, vocês estão fazendo isso e eu estou em meio a tudo isso. Desde o processo de plantar e de colher, vocês estão lidando comigo. A plantação cresce porque vocês estão lidando comigo e ela pode perecer porque vocês estão lidando comigo. Agora, a segunda verdade nisso tudo, qual é a finalidade de um Deus que nos para? O que Deus tem, qual é a relação de Deus com isso? Em causar a dor em nosso coração. A primeira é que Deus quer que a gente tenha clareza da nossa realidade. E a gente pare com o universo da fantasia. A gente possa olhar e refletir
sobre o que a gente é e avaliar a nossa relação com Deus. Quero lhe fazer um convite à sua memória. Tudo aquilo que lhe causou dor não lhe fez refletir? Tudo aquilo que você não gostaria de ter vivido, mas viveu, fez você parar muita coisa, você anular, tirar coisas da sua agenda, diminuir ritmo, mexer nos seus relacionamentos. Eu ainda conversava com uma pessoa que tem um filho adolescente essa semana, e essa pessoa dizia, passou por alguns exames e foi detectada alguma coisa que ele está tratando, mas pode ser apenas um sinal de algo que daqui a pouco some, mas pode ser algo que vai agravar. E aí muita coisa passa pela cabeça, ele já perdeu um irmão um pouco mais de 50 anos, e aí uma série de coisas tomou a sua mente. Ele dizia, naquela semana ele foi lá e comprou um videogame para o filho. Eu parcelei, não é que era uma coisa que ele não dava conta de pagar, mas ele poderia adiar isso. Falou, vou lá, vou sentar com meu filho, vou jogar, porque eu estou vendo que a vida pode acabar depois de uma simples dor no estômago e um exame com um médico. O que eu estou lhe dizendo é que Deus está produzindo em Israel é a constatação da realidade, destruindo o castelo de fantasias que a gente constrói. Deus está assim na dor, porque Deus quer que a gente veja a vida do jeito que ela tem que ser vista, e Ele quer que a gente viva do jeito que ela deve ser vivida. Não existe um Deus que fica financiando as nossas coisas e construindo alguma coisa em real. Não. Deus produz a dor humana para nos colocar no eixo, para gerar equilíbrio, para que a gente possa viver para algo maior do que a nossa própria vida. Você vai ver que Israel está colhendo, está enriquecida, está tudo indo muito bem, mas o templo é esquecido, a casa de Deus, a relação com Deus. E aí vem Deus e diz o seguinte: vocês precisam entender que a minha casa é maior do que a colheita de vocês, que os meus projetos são melhores do que os projetos de vocês, e vocês precisam enxergar a vida como algo para além de vocês. E a única forma de enxergar a vida para além de vocês é enxergá-la na perspectiva de Deus e da eternidade. Porque quem enxerga a vida olhando para o seu umbigo, para si mesmo, é como se fosse um gatinho de madame que mora em apartamento, que nasce, morre, nasce, cresce, morre e acaba a vida e não sabe para que existiu. Nasceu, cresceu, se formou, ganhou dinheiro, fez as coisas, no final tudo acaba, e aí? Deus está dizendo, vocês estão fazendo coisas, mas eu estou caindo no esquecimento. E a vida de vocês começa e termina em vocês. A plantação e a colheita de vocês só serve para colocar pão na mesa de vocês, enquanto a minha casa, tudo que tenho está esquecido. O meu ouro foi apanhado por vocês, a minha prata foi arrancada de mim por vocês, e vocês não fazem nada para reconstruir a relação comigo. É interessante, quando no verso 8 ao verso 10, ele fala que os sacerdotes e ministros estão enlutados, ou seja, o lugar onde
há um apontamento para Deus, para o significado da vida, está em luto. Há só choro. Verso 9 diz isso. Os sacerdotes, aqueles que cuidam do processo religioso, estão chorando. Já não há mais vida na relação com Deus. Eles construíram uma história economicamente saudável, mas se esqueceram de Deus. Por isso, e Deus diz, eu não estou aí para financiar projetos de colheita. Eu estou aí no meio de vocês para que vocês entendam o sentido da vida. Vocês se alegram e bebem vinhos na casa de vocês, festejando, enquanto o lugar da vida e que aponta para mim está em luto. Apatia coletiva. A fé não está produzindo nada. Vocês plantam e colhem, mas a fé de vocês não tem a capacidade de plantar nada e de colher nada. Vocês plantam e colhem, mas a fé não produz um grão. Por isso estou parando vocês. Por isso estou mandando aí um migrador, cortador, devorador, e não tem nada de diabo nisso não. Esse negócio é Deus dizendo, vai para destruir a história, porque eles estão esquecendo de mim. Qualquer prosperidade econômica onde Deus não está nela se torna a terrível miséria da nossa vida. Qualquer prosperidade em qualquer área da vida que não tenha a capacidade de produzir fé na gente e no outro, perdeu o sentido. Ou vocês colocam em luto a vida de vocês e tornam o lugar da relação com Deus em festa, em vida, ou o inverso vai acontecer. Porque na minha casa há luto diante da festa de vocês. Agora, qual é a mensagem de esperança? Capítulo 2, verso 12. Deus está dizendo, vou parar vocês. Não há nada que a fé de vocês tenha produzido de forma significativa. Vocês estão cantando e pulando enquanto eu estou em luto. E aí a sentença de Deus é uma atrás da outra, dizendo tudo vai vir, vai acabar. O caminho do fim está estabelecido. Mas aí no verso 12 há sempre um ainda de Deus, né? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Aí, Deus apresenta o seu caráter, né? Quem Ele é? Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se, é grande em benignidade e se arrepende do mal. Joel vai dizendo onde está Deus na catástrofe, onde está Deus em meio à dor humana, à adversidade, e ele vai achatando aquelas pessoas, os sonhos de Israel, eles vão sendo destruídos. Aí no verso 12 a mensagem de esperança se estabelece. Fala, gente, tudo pode ser mudado na história de vocês. Porque Deus não tem prazer em parar vocês, mesmo que Ele tenha que parar. Vocês acham que Deus tem prazer em ver esses gafanhotos destruindo a história de vocês? Que Deus está sorrindo na eternidade? Não.
Deus quer mudar a história de vocês, há sempre a chance de mudança. E essa é a terceira verdade. Existe sempre a possibilidade de recomeçar. Que a misericórdia do Senhor é a nossa segunda chance. Eu li esse texto em uma outra versão que dizia o seguinte, que Deus respira fundo diante das nossas incoerências, da nossa incapacidade de acertar. Sabe, a gente vai errando. É aquele Deus que suspira fundo para não derramar sobre nós a ira. Uma versão diz, Deus é tolerante. Nós falando tanto em intolerância, né? Intolerância daqui, intolerância de lá. É o Deus de Abraão. E diante da possível destruição de Sodoma e Gomorra, ele começa a conversar com Deus. E aí, Deus, vamos repensar? Vamos lá, vamos conversar, Abraão. E aí, o que você tem a dizer? 50 justos, dá para fazer um acordo? Os 50 justos não destruam. Abraão dá uma olhada e não tem 50 gente boa a sua volta. Ó Deus, é o seguinte, dá um desconto, 40. Ok. 40. Ele dá uma olhada e fala, o corte ainda está elevado para essa turma. 30, Senhor. 30. Ok. Por 30 eu ainda preservo essa turma de bandido. Ele dá uma olhada e fala, está demais. Senhor, mais um desconto. É um judeu, né? Judeu sabe pechinchar como ninguém. Até para Deus, judeu consegue desconto. 20. Tá bom, Abraão. Por 20 eu não vou destruir essa turma, não. Ele olha e fala, Senhor, a última tentativa, por favor, me escuta aí. 10. Por 10. Aí ele olha e fala, ó, Deus, não dá mais. Eu acho que essa turma tem que morrer mesmo. E a partir disso até existe, dentro do mundo hebreu, a ideia que enquanto existir 10 justos homens, Deus preservará a comunidade. E precisam de 10 homens justos para conduzir a história religiosa dentro de uma sinagoga. Aí esse padrão se estabelece. Mas o que eu estou dizendo é da tolerância de Deus. Um Deus que nos dá a chance de recomeçar. É o Deus que Jeremias nos fala em Lamentações, que as misericórdias se renovam a cada manhã. E por causa dessas misericórdias nós não somos consumidos. Ele não tem prazer em acabar com a história de vocês. Deus não tem prazer em destruir os projetos de vocês, a não ser que esses projetos cada vez mais estejam levando vocês para o afastamento dele. E essa é a reflexão que eu gostaria que você fizesse sobre a sua própria vida nesta manhã. Que área da sua vida você precisa converter o seu coração ao Senhor? Em que área da nossa vida a gente precisa parar de rasgar vestes, ou seja, de estar aqui, entrar e sair deste lugar, e abrir o coração para que a misericórdia do Senhor nos dê a chance da gente reorientar a nossa história. A oportunidade de arrependimento é sempre uma oportunidade de recomeçar, de reconstruir. O arrependimento é a oportunidade de uma vida agradável que se estabelece à nossa frente. O arrependimento é a possibilidade que Deus nos dá de escrever uma história onde Ele nos abençoa. O arrependimento é a possibilidade que Deus nos dá de aniquilar os gafanhotos destruidores da nossa história
O arrependimento é a possibilidade que Deus nos dá de recomeçar a nossa própria história com Ele. A possibilidade que Ele nos dá de reconstruir a nossa história conjugal. O arrependimento e a conversão é a possibilidade que Deus nos dá de uma reaproximação dos nossos filhos, de beijá-los e perdoá-los. O arrependimento é a possibilidade que Deus nos dá de estender as mãos e de se aproximar das pessoas que foram magoadas e que a gente magoou e que a gente se magoou por causa delas e através delas. O arrependimento é a possibilidade que Deus nos dá de sairmos da falência, da apatia econômica, da crise financeira e construir uma história onde Deus está nela e nos abençoando. Porque Deus é misericordioso, tardio em irar-se, benigno, tolerante, que respira fundo diante dos nossos erros e quer nos abençoar, que se arrepende do mal que está sendo produzido na gente. Porque o arrependimento é o sinal que a gente dá para Deus que a nossa alma está sendo recuperada, que a gente não está perdendo a alma e perdendo a vida, que a gente está salvando a nossa vida. O arrependimento é a declaração que a gente concorda com Deus, que a gente errou e que Deus está certo. Arrependimento é a possibilidade de olharmos nos olhos de Deus sem culpa, de deixar com que o sangue do Cordeiro caia sobre nós e nos tire todo sentimento de inadequação diante dEle. O arrependimento nos dá a possibilidade de entrar por um novo e vivo caminho que nos conduz a Ele e nos permite olhar nos olhos de um Deus Santo, sem culpa e sem mancha. Convertei os vossos corações a mim. Mude a vida de vocês, porque no ritmo que vocês estavam indo, Israel, a alma de vocês estava se perdendo, e a minha casa estava em luto. Mas o arrependimento traz vida sobre o luto de vocês, traz a alma para o lugar que ela deve estar. O arrependimento produz gente que vai crescendo na graça de Deus, se tornando cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Amém? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Existe sempre a possibilidade de recomeçar. Amém? Coloque-se em pé, vamos orar. Feche seus olhos e converta-se ao Senhor nesta manhã. Agradeça ao Senhor porque muitas vezes Ele tem nos parado, tem nos impedido de avançar. Na realidade, Deus está nos salvando, nos preservando. Aleluia. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho.
e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o teu coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor respira fundo, tolera a nossa incapacidade de acertar. Obrigado porque o Senhor tem um compromisso de preservar a nossa vida e a nossa alma. Tem hora que a gente vê as coisas sendo destruídas, mas a tua graça é tão grande que Ele vem sobre nós, que mesmo a destruição das coisas está nos salvando de perder o Senhor, de perder a nós mesmos. Obrigado, porque nesta manhã o Senhor está nos dando a chance de recomeçar. Recomeçar a nossa própria história. Recomeçar o nosso próprio caminho. De fazer o caminho de volta. De dizer que a gente errou diante do Senhor, que tudo vê e tudo sabe, nada está oculto. A nossa história é uma história que cabe muitos erros, pecados ocultos, pecados revelados, pecados conscientes, inconscientes. É uma história que carrega sobre ela diversos erros na trajetória, na jornada. Mas o Senhor nos dá a chance da conversão, da volta. O Senhor se revela, o Senhor se mostra, o Senhor não nos aniquila e não nos destrói diante dos nossos erros. Que o Senhor nos dê a chance de recomeçar nas nossas relações, em casa, no trabalho, com os filhos, com a esposa, com o esposo. Nos dê a chance da reaproximação daqueles que um dia estiveram perto e se afastaram. O Senhor nos dá a chance de recomeçar, sendo perdoado por Ti, perdoando pessoas. O Senhor nos dá a chance de recomeçar a história contigo. Um Deus santo, que colocou toda a sua ira no seu próprio Filho, e pacificou a relação com pecadores como nós. E a ira do Senhor se manifestou no seu próprio Filho. O nosso pecado que nos afastava de Ti estava nele. E por causa disso a gente pode se voltar para um Deus santo, mesmo sendo pecadores. Salvos pela Tua graça, preservados pela Tua misericórdia. E o Senhor vem sobre nós e cuida da gente.
Eu sei que pode parecer absurdo isso, Deus, mas hoje a gente te agradece por aquilo que não deu certo, pelos caminhos que o Senhor bloqueou à nossa frente, e hoje a gente percebe que muitas vezes o Senhor estava nos salvando. Obrigado, Senhor, porque sempre haverá o cuidado do Senhor sobre nós. Cante mais uma vez essa canção, fazendo dela sua oração nesta manhã. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. E Deus diz a nós: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito de Deus esteja sobre ti, sobre a tua família e sobre todo o povo de Deus, desde agora, para todo sempre. Amém. Amém, pastor. Aleluia. Amém, irmãos? Que palavra boa, né? Glória a Deus. Aproveitando esse sermão que o pastor Júnior acaba de entregar da parte de Deus para nós, eu quero reforçar o aviso que a gente está fazendo essa convocação de oração. Muito bom, né? Essa palavra é uma palavra muito sábia e, logicamente, é a palavra revelada do Senhor. Segunda-feira nós começamos, então, essa campanha de oração. Vença a crise buscando avivamento espiritual. Você sabe que, como que nós temos feito aqui, não vai ter discurso, não vai ter pregação, não vai ter oração. O pessoal chega aqui, você já sabe qual é o meu costume aqui. Portas abertas, oração, uma música ali de fundo, quando no máximo, e oração. Das 11 à meia-noite. Por que 11 à meia-noite? Por causa dos jovens, das pessoas que têm o seu trabalho, especialmente os universitários, né? Tem dificuldade de vir, os estudantes, em modo geral. Mas vem orar, vem buscar Deus, vem aqui colocar-se diante do Senhor. Tempo de arrependimento, tempo de busca, tempo de comunhão, tempo de solidariedade, né? Pela igreja, pela cidade, pelo Brasil. Nós precisamos orar. A perspectiva desse texto de Joel, por exemplo, do profeta, não é uma perspectiva para cada pessoa, individualmente falando, mas é uma perspectiva de nação. É interessante como Deus trabalha essa coisa do povo dele, da nação, dos chamados dele, do povo. Nós somos o povo de Deus. E a crise, quando chega, faz todo mundo sofrer. Mas tudo tem propósito. Então, o tempo da crise é um tempo de grande oportunidade. Mas só será oportunidade se nós estivermos em Deus, né? Se a gente estiver realmente em sintonia, então Deus pode nos abençoar. Deus abençoe. Tenha bom domingo, em nome do Senhor Jesus. Boa semana, né? Para a glória de Deus Pai. E à noite, se você puder, nós temos culto às 7 da noite. Outro culto como esse, celebração e ministração da palavra. Vá em paz.